que a gente corte assim as minhas falas e fique só a sua fala. Tá então, no primeiro, sim, eu queria que você falasse um pouco da sua formação, quem é Araquém, quem é você, qual foi a sua formação, que tipo de militância que você fez, os movimentos sociais e culturais. Veja bem, eu pertenço a um grupo de militares que fez parte do chamado Movimento dos Sargentos. Eu fui uma dessas lideranças no Rio de Janeiro. E com o golpe militar, antes do golpe militar, eu e um grupo que eles transferiram, parece que 90 e poucos sargentos tirados do Rio, que eram, digamos, os agitadores, e mandaram para várias partes do Brasil. Eu e mais outros fomos parar em Campo Grande, Mato Grosso. Desses outros, que tinha um de Brasília, que era o Quadros, o Sargento Quadros, e tinha um outro do Rio de Janeiro, que é o Enéas Batista de Alvarenga, que era muito meu amigo, e o Manuel Raimundo Soares. O Manuel Raimundo Soares foi preso no Rio Grande do Sul e eles amarraram e jogaram no Rio Guaíba e mataram. É o famoso caso das mãos amarradas lá em Porto Alegre, falado muito. Tem até um monumento em relação a isso. Bom, então eu fiz parte desse grupo, que sempre tinha uma posição de esquerda e tal. Eu não sou desses que diz, se tivesse que fazer tudo, eu faria ou não faria. Eu acho que faria, porque a gente pensa de acordo com a época. Eu sei que não seria possível que eu, naquela época, pensasse como penso hoje. Tá? Então eu faria. Mas que tinha algumas posições equivocadas, tinha. Tá? Isso vendo de hoje. Eu vou fazer 80 anos, quer dizer, eu resisti, e eu passei por muita coisa difícil. Tá? Então, eu segui aquele caminho da esquerda, entendeu? Com muita influência da Revolução Cubana, mas também com alguma influência do Partido Comunista, entende? E todo esse movimento aí dos sargentos, mesmo depois de expulsos, tal, desembocou na guerrilha do Caparaó, que foi o primeiro movimento armado no Brasil a tentar enfrentar a ditadura. Quais são os antecedentes deste homem, esse ancião que fala para vocês? O meu pai admirava a Alemanha, era germanófilo. Houve no Brasil uma corrente de pessoas que admiravam a Alemanha e outros que admiravam a cultura francesa. O Tobias Barreto era talvez o nome mais importante dos que defendiam a cultura alemã. Tá? Depois teve tal, veja bem, todos eles admiravam a cultura europeia. Quer dizer, todos eles eram, inclusive meu pai, vítima do famoso complexo de vira-lata que Nelson Rodrigues falou. Você diz assim, aqui disseram para mim, esse é o nosso sábio, aqui em Valença, esse é o nosso fulano de tal, é o nosso Adriano Suassuna, porque ninguém diz. Esse cara sabe, ele tem que comparar com um padrão mais alto. Tá? Anteontem, parece uma moça dizendo aqui, numa praia, é o nosso Caribe, entendeu? Só um imbecil diz isso, coisa de primeiro mundo. Quando o cara diz isso, entende? Eu acredito que a versão da viúva índia é mais válida do que a pedra solteira, tá? Eu acredito, mas lenda é lenda, registra-se
as duas. Tem até um filme faroeste que eles usam essa imagem, né? Publique a lenda. Essa não é uma imagem do filme, é uma imagem que eles tiraram de um político inglês. Tá? Bom, então, o meu pai admirava os alemães e tal, e chegou a pertencer à Ação Integralista do Brasil, que era o partido, digamos, germanófilo, né? Dirigido por Plínio Salgado. Na fazenda nossa, em Piauí, o pai recebeu armas para o tal, o putsch de 39, né? Depois ele e meu irmão mais velho enterraram as armas porque o negócio fracassou. Meu pai botou o nome de todos os filhos, homens, nomes alemães: Weber, Herder, Kepler e Kleber. Depois vieram as mulheres, a primeira tinha sido mulher também, e como o resto de pareção ele quis botar Kepler. Minha mãe disse: não, Kepler não, porque já morreu. Vamos aquele negócio de mulher. Tá? Aí escolhe nome, no final, minha tia, que me batizou, tirou do livro de José de Alencar, Iracema, o nome do pai de Iracema, que no livro está Araquém. Na realidade, o nome não é Araquém, é Araquer, que quer dizer pássaro que dorme. Eu passei 20 anos para descobrir isso e escrevi um livro, que é o Tupi Nosso de Cada Dia. Não me interessa como os tupis falaram, me interessa como as palavras tupi chegaram. Vocês disseram que o cara se chamava Parangaba. Vocês têm lá Capuaba. Capuaba e Capuava é a mesma coisa. São diferenças que poder-se-ia chamar de dialetal. Entende? Porque naturalmente que um tupi, onde hoje é Pernambuco, não falava igual um tupi do Rio Grande do Sul. Tinha variações, como eu mostrei, Pará e Paraná. Tá? Então, no livro consta como Araquém, na realidade é Araquém. Tá? Bom, então meu pai era, né? E com a família grande, muitos filhos e tal, terra devoluta em Minas, a gente sempre vai se referir a Minas, porque eu já expliquei a vocês a história e vou repetir para ficar gravado. Entende? Então ele foi para lá. Levou a família para lá, numa viagem de canoa, de carro, de cavalo, de navio, de trem. Nós chegamos lá. Em Pedra Viúva. Pedra da Viúva. Quando ele estava 6 meses de idade, ele morreu. Uma doença que a gente acha que foi tifo. Tá? Uma infecção com essa água que ele tomou descendo a Pedra da Viúva. A chuva, né? A churrada. Bom, então, nós voltamos para a Bahia. Tá? Fui para a fazenda do meu avô, porque ele nos criou. Meu avô deixou lá e deu comida. Ninguém foi em escola. Então a gente sentava lá numa hora, minha mãe ficava dando a tabuada, dando coisa e tal, e eu lia muito cordel. Eu posso dizer que fui alfabetizado através de cordel. O cordel é muito forte aqui no Nordeste. E é uma forma de expressão popular muito bonita. As duas mulheres iam ajudar a mãe em casa, na limpeza, na cozinha, ajudavam e tal. Eu me lembro que uma chamava Jacília e outra Janira. Uma delas me pegava no colo o tempo todo, estava me dando beijo, menino bonito, não sei o que, aquelas coisas que se faz com criança. Eu não sei qual delas contou uma história que está no Crônica da Família Sertaneja, está contada como ficção, que de uma família
que brigou com outra. Tinha uma guerra de família. Então eles atacavam e tal, eu desprevenir, eu levava jagunço. Você vê que ela tinha cultura branca. Isso é parte da cultura branca. E um dia eles descobriram que eles iam ser atacados, eles encheram a fazenda de jagunço. Aí os caras viram que estava cheio de jagunço, não atacaram, ficaram de longe. Passou uma semana, aqueles homens sem fazer nada, mandaram de volta para os lugares. Aí eles atacaram. O outro atacou. Foi morrendo, todo mundo caindo e tal. E ficou a matriarca, que era quem comandava o negócio e tal. E ela foi atirando também, que era uma mulher muito valente, e fechou a sala, eles arrombaram a sala, entrou no quarto, e falaram, bom, até que chegou no último ambiente. Eles derrubaram a porta e ela tinha acabado a porta com um punhal na mão. Era mais de 20 homens, sei lá quantos. Eles tomaram o punhal e deram uma punhalada no peito dela. A punhalada foi tão forte que o coração pulou fora. Assim. Olha só que punhalada. Eu acho linda, vocês acham? Então, ela, que estava com um neto pequeno, tá? Ela escorou assim, o buraco no peito, o coração no chão, e ela, oi. Enquanto ela gemia, o coração batia. E ela conseguiu empurrar o menino por um buraco na parede. E o menino fugiu. Depois de ter jurado que se vingaria. Entendeu? Quando o menino fugiu, ela parou de gemer, o coração parou lá no chão e ela caiu morta. Essa é a história maravilhosa, né? Pura verdade. Entendeu? Isso é uma história da Pedra da Viúva. Entende? Que está em toda a minha obra, a citação da minha vida, de coisas da minha vida. Essa história está na Crônica de uma Família Sertaneja. Você leu lá, foi? Entende? Então, quando vocês chegaram lá em Pedra da Viúva, quem chamava de Pedra da Viúva o local? Não, desde Carlos Chagas que a gente sabia que o lugar chamava Pedra da Viúva. Em Carlos Chagas, então as pessoas já chamava Pedra da Viúva. A Tio Maneca tinha ido primeiro e tinha uma fazenda do outro lado do rio, que ele tinha aberto, uma posse que ele abriu, que era na Pedra da Viúva. Foi o Tio Maneca que mandou. Tá? A carta com o pai, vem aqui, terra aqui é fácil, a gente enrica muito rápido, não sei o que e tal. Você sabe em que ano que seu tio Maneca foi para lá? Eu acredito que ele foi em 38, por aí assim. Tá? Porque a ida de tio Maneca lá se deu por causa de uma briga em família, que não tem a ver com esse negócio. Entendeu? Aí o seu pai foi na sequência? Foi na sequência. Depois de um ano você chegou com sua mãe, minha mãe e minhas irmãs. Ele foi com meus dois irmãos mais velhos. Quer dizer, mais velhos não. O mais velho era meio... Minha mãe tinha feito muita cabeça dele. Ele está vivo ainda. O mais velho e a mais velha morreu. O mais velho está vivo. Mora em Brasília. E o segundo, que na realidade é o terceiro, porque um morreu, ele está no Rio com 80 e tantos anos. Ele nasceu em 1930. Né? Isso eu falei por telefone com ele. O que seguiu ele foi assassinado no Rio. Né? A que seguia meu irmão assassinado morreu faz pouco tempo. E a minha irmã, que nasceu antes de mim, mora agora em Ilhéus. Fala um pouco das suas memórias lá sobre a paisagem, como é que era o rio. Veja bem, o problema do rio é que se tirava alimentação dali, tinha muito peixe. Muito peixe. Eu me lembro de piau, piabanha, que os mais falados. Né? E que bastava lavar um prato que vinha assim, aqueles cardumes. Né? Na realidade vinha em fila, um atrás do outro e tal, entendeu? Então,
ninguém nunca pensou, não sei se por espírito ecológico, que no tempo não existia na época, existia nos dicionários só, você pescava o que você ia comer. O peixe estava guardado no rio. Se fazia uma armadilha, chamada chiqueiro, para pegar pitu, que era um cercado, que tinha uma tábua que fazia isso. Então amarrava uma corda e amarrava uma mandioca, que era presa em 2 ganchos. Eles entravam de noite, comiam a mandioca, quebrava, a porta batia e eles ficavam presos. Tá? Se comia muito pitu. E tinha as ariranhas que passavam, a gente tinha medo danado delas. Elas não são muito agressivas, principalmente quando estão com filhotes. Então ninguém nunca matou a ariranha. Entendeu? Então o rio tinha muita fonte de alimento. Uma outra coisa muito importante para a população, de lá e de fora, era o problema das pedras preciosas. Tinha particularmente a ametista e águas marinhas. A ametista roxa, águas marinhas azuladas, entendeu? Que eram as mais valiosas. Tinha outras, berilo, e que eram encontradas através de um processo simples. Não era somente assim. Sonhava com merda, e no lugar onde estava a merda, você cavava e encontrava pedra. Essa era a crença geral. Não acredito que sempre desse certo. Mas o que contava era quando dava certo. Tá? E esse buraco, que era mais ou menos de 1 metro por 1 metro, eles cavavam assim uns 3 ou 4 metros. Tá? E tinha alguns sinais, parece que cascalho, um tipo de cascalho. Aqui tem pedra, eles diziam, não ia mais fundo. Eles largavam o buraco aberto. Ninguém te dava o trabalho de ir. Então ficava uma armadilha. Você caísse ali, ele não saía. E eu me lembro de uma coisa muito interessante, caiu um tatu canastra. Tá? E eu descobri isso depois, aqui dessa mesa, que o tatu tem o instinto de cavar, mas assim. Ele não cava assim. Então ele ficou lá embaixo, preso. Entendeu? Aí pegaram o tatu e levaram lá para casa. O pai estava viajando, a mãe disse, não, nós não vamos matar, tem que esperar Oswaldo chegar. E amarraram o tatu numa corda e o tatu cavou. Aí sim, ele cavou, se enterrou. Aí quando puxaram o tatu para dar comida, esse negócio, o tatu estava ferido. Aí minha mãe disse, não, a corda tinha cortado ele, porque ele forçou muito. Tá? Aí minha mãe mandou soltar. Soltou de manhã, de tarde o pai chegou. Poxa, não guardaram mais um pouco, a gente comia o tatu e tal. E o tatu canastra hoje está em extinção. É um bicho muito grande, né? O nome indígena é tatuaçu, né? Tatu grande, né? Então, tem um cara que eu já contei para vocês que ele era preguiçoso, ele passava o dia todo dormindo. Ele fazia o borralho, não assim, queimava e ali ele dormia. E de vez em quando ele passava um cara lá e dizia, eu sonhei tal, que tem pedra em tal lugar. Pedra? Bom, eu te dou o sonho de meia. Você achando, você me dá metade do que é. Tá? E os caras cumpriram isso. Tá? Que é um personagem também do meu livro e tal. Entendeu? Que era lá de Pedra da Viúva. Tudo de Pedra da Viúva. Entende? Tudo de Pedra da Viúva. E tinha os caçadores de poaia. Esses eram itinerantes, passavam, se abasteciam, pediam, às vezes, quando o pai não estava, pedia comida, minha mãe dava e tal, porque nunca se nega comida numa região tão inóspita. Entendeu? Poaia era o que mesmo? Ipecacoanha. Eu era muito pequeno, não tenho ideia do preço da poaia. Mas era uma coisa aqui. Agora, não me lembro de roubo de pedra. Porque as pessoas sumiam. Achavam a pedra e desapareciam. E iam vender. Normalmente eles iam vender em Minas. E muitos deles só voltavam quando acabava o dinheiro.
Gastava tudo em noitada com mulher e com prostituta e tal, entendeu? E a fauna do local, assim? A fauna, a flora, a Pedra Viúva, como que era? O problema é o seguinte, há uns, calculando por hoje, assim, uns 200, 300 metros da frente da casa, tinha um jequitibá. Meu pai derrubou esse jequitibá e trouxe 2 homens, não sei de onde, com aquela serra que um fica em cima e o outro embaixo. Tem essas. O Debré pintou um quadro desse. Tá? Então eles fazem um estaleiro, põem e o cara vai serrando a tábua. E o assoalho de casa foi feito com essa tábua e as portas. Mas não tinha as dobradiças, que a gente chamava de bisagra, que é um nome antigo português. Então tinha que ir buscar em carro-chave, tem que esperar quando fosse carro para trazer. Então encostava as portas e botava um pau escorando. Mas não tinha esse negócio de ninguém roubar. O medo era de onça. Tá? Agora tinha muita paca, muita cutia, entende? Tatu, teiu. Mas ninguém se preocupava muito na minha família com isso, porque o rio tinha muito peixe. E pai trazia bacalhau e carne seca, charque, para vender no armazém, e a gente comia isso também. Aí no mais tinha feijão, arroz e tal, essa comida típica. Nós éramos as pessoas de algumas forças. Fundando uma fazenda, ia criar uma cidade, esse tipo de coisa. Tá? Com relação à vegetação, ela era muito densa. Eu sei hoje que pedaços residuais da Mata Atlântica e tal, mas tinha macuco, outro bicho lá que tinha era mutum, que é um bicho grande como peru. Lembra o jacu, que hoje engole o caroço de café, e depois que ele defeca, o caroço fica valendo não sei quantos, né, 1000 anos no Espírito Santo, né, que o jacu, que as pessoas dizem jacutinga, mas jacutinga é jacu branco, tinga é branco. Tá? E na realidade ele não é branco, ele é preto, ele tem uma parte na asa branca e tem umas pintinhas. Né? Então os índios chamavam de jacu tinga, ou seja, jacu branco, porque o branco chamava a atenção no jacu. Tinha um jacu que era somente preto, que também é uma ave grande. Né? Entendeu? E a maior delas era o mutum, que depois eu soube que na Amazônia os índios criam, eles domesticaram, ele é fácil de domesticar. É uma carne muito saborosa. Tá? O macuca era outra, que eu me lembro era isso. Da vegetação não tem informação. Tinha, por exemplo, o seu Zé Pretão, o homem que caçava e pegava poaia, ele sabia 1000 coisas, 1000 raízes para doença tal, doença tal. Ele era um verdadeiro médico da roça. E a mata na Pedra da Viúva? Na pedra mesmo? Não chamava atenção, porque ele estava no meio da mata. A pedra estava no meio da mata, era mata pura. Parecia uma matinha de presépio. Não dava para ver que era uma pedra? Não. Toda aquela parte curva era vista. E os 2 frontões. Tá? Aquilo que ele mostrou com os gravatás, as bromélias, ali sempre foi assim. Na parte de cima, no cucuruto, onde estava o cara sentado, ali é que tinha como um tufo de cabelo desses cara que raspa aqui, deixa aqui em cima, entendeu? Não era uma mata grande. Digamos que só no cume. As madeiras fossem no máximo dessa grossura, porque logo depois tinha o sol. Tá? Aquilo eu deduzi depois o seguinte: algum vulcão levantou a pedra. Ao levantar, no topo da pedra foi terra,
e ali nasceu os pássaros, entendeu? Não tinha mata, digamos, árvores grandes. Eu imagino que fosse o máximo assim. Agora é uma mata fechada. Tá? Digamos que ela tivesse uma circunferência de uns 10 metros. Entendeu? Agora, na subida, aquela parte que se sobe, porque ela é chata aqui e chata aqui. Essa parte, lá em cima a pessoa cai, onde teria caído o índio. E aqui ela é uma rampa. É assim que é a pedra. Se não for assim, trocaram de pedra. Entendeu? Isso aí. É assim? Fala um pouquinho da visão do seu pai sobre construir uma cidade, a visão da praça. Como é que foi isso? Ah, sim. Quando o pai queria fazer uma cidade, ele tinha esse espírito, digamos, de bandeirante. Então, ele tinha ideia de levar uma espécie de colonos para lá, pessoas para trabalhar e tal. Ele não tinha bem claro como fazer isso. Acredito que ele queria, como trabalhador, que ele pagasse um salário. Porque na hora de derrubar a mata em volta da casa, ele derrubou um pedaço bom. Tá? Eu acho que toda aquela parte da cidade ali, em volta, digamos que uns 500 metros em volta, foi ele que derrubou. Tá? Ele, não sei por que razão, era muito pequeno para perguntar isso. Nós vamos saindo da Bahia para fundar uma cidade. Um sonho que ele tinha. A cidade ia chamar Coroa Verde, por causa do negócio do integralismo. A fazenda ia chamar Coroa Verde. Ele era ultranacionalista. Ele ensinava a gente a cantar no nacional. Entende? Porque uma parte dos integralistas eram muito nacionalistas. O nazismo era nacionalista. Entende? Tanto é que do grupo do Plínio Salgado era o grupo verde e amarelo, né? Então, ele tinha, ia ser uma cidade ali. Aí ele pega minhas irmãs, duas irmãs mais novas e eu, e vai marcar a praça. Então ele toma. O rio estava muito mais longe do que aparece nessas fotos. Principalmente em relação à Pedra da Viúva. Eu acredito que em relação à Pedra da Viúva, o rio devia estar a mais de 100 metros. Estou passando em cima da pedra quase, assoreamento puro. Agora, nessa enchente, quando teve que ele estava doente, muita madeira desceu. Muita. Porque o rio derrubava as barrancas. Então ele queria fazer essa cidade. Eu acho que era um sonho dele. Eu nunca imaginei sobre isso. Eu vejo com muito orgulho isso. Né? Eu queria fundar uma cidade. Eu nunca vi outra pessoa no Brasil dizer isso, vamos fundar uma cidade. Entendeu? E quais os tipos de conflito que tinha por lá? Já existiu algum conflito pela Não costa? tinha conflito. Não tinha conflito. O que tinha era roubo, o roubo da Poaia, tá? Que ele fez uma carta para Benedito Valadares, que era o interventor de Minas. E depois que ele morreu, a gente já estava na Bahia, nós soubemos que o Benedito Valadares mandou uma tropa lá que fez miséria. Bateu em gente, botou até cela no lombo de cara e não viu o salário, não dava. Tá? Não tinha conflito de terra, porque não tinha poceiro. Era mata pura. Por isso que eu digo, nós somos pelo menos 10 anos antes de começar Aí começaram a ir. Eu acho que o grande problema foi o seguinte, o Franklin ter comprado as posses e ter segurado a terra. Como todo mundo sabia que a terra ali era devoluta, os caras começaram a se instalar nas terras. Depois o Partido Comunista e tal, né? Os messiânicos. Né? Porque no sul, além do negócio da Paixão Jacobina, acho que foi no tempo do Império ainda isso, tá? Teve o problema da Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
João Maria. Teve 2 rebeliões desse de João Maria, ele morre e vem outro no lugar do João Maria, que o pessoal chamava Santo João Maria. Que eles tomaram as terras dos poceiros para fazer a estrada de ferro. Também tem esse negócio, que é o contestado do Rio Grande do Sul. Agora, esse cara que você falou, qual é o nome dele? Lá de Pedra da Viúva? O Delino. O Delino? O Amor, morador antigo de lá? Não, o Delino, messiânico, Delino Alves de Matos. O messiânico é o Delino Alves de Matos, que é daqui da Bahia, professor Delino. Ele foi para lá para dar aula, só que depois ele acabou. Como era o nome do estado que ele queria criar? Estado União de Jeová. União de Jeová. O Franklin, né? Ele, eu não sei se ele nasceu em Piauí, que na época chamava Rio Novo, que é uma cidade às margens do Rio de Contas. Vocês vão passar próximo, você vai passar em Itaipava, tá? E ali é o Rio de Contas. Então, subindo, a primeira cidade importante é Ipiaú, tá? E chamava Rio Novo. Era aí que meu pai tinha uma fazenda. Tinha uma padaria em frente à casa nossa na praça, e que trabalhava um caixeiro, quer dizer, uma pessoa muito pobre, chamado Franklin não sei de quê. Ele era um cara bem apessoado, era mais para o tipo gorducho, de um rosto cheio e tal. A impressão que me dava é que ele era meio gordinho. E começou a namorar com minha irmã. Naquele tempo os namoros eram de longe, de piscar olho e tal, esse negócio. Aí ele pediu em casamento minha irmã. Meu pai disse, olha, tudo bem, vocês se gostam, agora eu estou mudando para Minas. Se você quiser acompanhar a gente, ele acompanhou. Foi para Minas. Como ele não era casado ainda, ele ficou em Carlos Chagas. Nesse ínterim, quando nós chegamos à Pedra da Viúva, 6 meses depois, ele morreu, não teve nem tempo. Aí vem a viúva com a arrancada de filho de volta para a Bahia, a gente só tinha um documento da posse, não tinha... Porque ainda houve uma coisa interessante, disseram para pai não sei quem, manda medir e fazer a planta e registrar em cartório. Ele disse, isso vai ficar não sei quantos contos de réis. Isso aí eu faço vários beneficiamentos. Como eu estou aqui, ninguém vai me tirar daqui, ninguém vai tomar a minha terra. Entendeu? Então ele não... Se ele tivesse feito isso, a gente tinha vendido. A gente era um proprietário e teria vendido por um preço muito alto. Porque a terra já estava valorizada. Aí mãe pediu a ele para vender, ele disse que ele achou no máximo 10 contos de réis. Deve ter sido picaretagem dele, entendeu? Mas se fosse para vender por 10 contos de réis, que vendesse a ele. Comprou, mãe assinou os papéis, e ele foi embora para mim e mandou uma carta terminando o noivado. Tá? Depois eu soube que ele estava, tio Mané Carniça, está podre de rico. Está mandando em todo mundo lá. Tá? Porque toda a minha relação com a região é pré-instalação dos poceiros, da criação da cidade, entendeu? Da cidade não, do povoado. Então não tinha nada. O primeiro morador do lago hoje, que é Cotoxé, foi meu pai. Quer dizer... O nome completo do seu pai é como? Oswaldo Vaz Galvão Sampaio. Entende? Oswaldo com W. Fala um pouquinho do seu tio Maneca, assim, quanto tempo ele permaneceu lá, se ele chegou a vivenciar um pouco desses conflitos de terras? Não, os conflitos eu sei que ele, né, eu sei que ele era chamado Velho, tá? O Velho, e eu não sei em que momento ele entrou para o PCdoB.
uma contradição. O irmão, meu pai, simpatizava com os integralistas, tá? Porque naquela época não tinha o estigma do nazismo, porque ninguém sabia que ele estava matando todo mundo, entendeu? Eram os integralistas, nacionalistas, a saudação era uma palavra indígena, Anauê, né? Então eles procuravam muito referência na cultura indígena. E Dilma Neca terminou entrando para o Partido Comunista. Era exatamente o contrário. Os dois tinham uma paixão muito grande pela pátria. A pátria, era assunto o tempo todo. Tá? Esse negócio de fundar uma cidade tinha a ver, no meu entender, fazer uma pátria forte, entendeu? Porra, terra a gente tinha. Tá? Acho que tinha que ver isso. Mas Dilma Neca, a gente ia na casa dele, visitar a casa do tio, fazia bagunça lá e tal, ele pegava uma vara e dava uma varada na gente, entendeu? E ele teve um machucado que deu uma ferida na perna, e aquilo não cicatrizava nunca. Aí ele vem a gente estava viajando ainda, ele vem para Itabuna para se tratar. E ficou um tempo aí em casa. Depois ele foi para onde com a gente? Acho que para Imorés. Ele foi para Imorés. Até essa época eu não creio que ele tivesse uma ligação com o Partido Comunista. Porque o Partido Comunista só existia nas grandes cidades. E não tinha o PCdoB. O PCdoB vai estar em 60, com o negócio de Khrushchev. É uma dissidência do PCB, né? Tem uma dissidência. Entende? Então eu não creio que... Eu acho que aí, quando há a dissidência, ele me contou o seguinte, que ele encontrou com Maurício Grabosa e falou que não estava contente com esse negócio e tal. O Maurício, não é só você não, tem muita gente. Vamos, querer uma reunião contigo. Aí tiveram a reunião, expuseram a posição, eu disse, então eu estou com vocês. Que depois passou a ser chamado de PCdoB, que era o Partido Comunista do Brasil, que era o nome histórico do outro. O outro é que mudou o nome. Por isso que eles guardaram o nome histórico. O outro passou o Partido Comunista Brasileiro, para conseguir a legalidade, porque sendo o Partido Comunista do Brasil, era um partido estrangeiro que tinha uma seção no Brasil da Terceira Internacional. E sendo brasileiro, não tinha nada a ver com a Terceira Internacional. A coisa foi por aí. Mas aí é história. Entende? Então, assim, você não sabe de nenhuma atuação dele lá com os poceiros lá, não, em Pedra Viúva? Não sei. Ele me procurou no Rio, quando eu já estava no movimento de sargentos e tal, e me falou que tinha corrido muito sangue lá. Aí ele falou assim, a gente conversou ali, né? Mas aquilo para mim já estava, infância, né? Entende? Ele ficou lá até que ano? Eu não arriscaria um palpite. 50, 60, década, 50, 60. Eu acho que eu me encontrei com ele, que já estava em Brasília, na reunião de Brasília, em Goiás. Ele já estava pobre, tinha perdido tudo. Ele perdeu tudo. Ele morreu praticamente na indigência. Na década de 60, final de 50. Eu não sei em que ficou. Eu deduzo, depois eu soube que ele tinha morrido. Eu deduzo que ele morreu praticamente na indigência. Foi para o hospital, já velho, tal. Tinha tido uma vida cheia de sobressaltos, porque a nossa família tem muito disso. Então ele deve ter morrido no hospital e ter sido enterrado como indigente. A não ser que o pessoal
o próprio partido tenha feito uma vaquinha para enterrá-lo de forma digna. Eu não creio que tenha muita coisa mais para falar. Uhum. Bom, apesar de você ter ficado pouco tempo no Cotaxé, marcou bastante a sua vida, né? Não, marcou muito. Porque você não pode pegar uma criança, fazer uma viagem de um ano, cortar o Brasil todo de canoa, de trem, de navio, de carro de aluguel, que hoje é chamado de táxi, entende? A cavalo. Porra. São muitas impressões que ficam nele. Mas quando é uma criança que tinha um certo grau de inteligência, de curiosidade, de coisas, que gravava as coisas, né? Eu fico pensando hoje, né? Por exemplo, a imagem do boi morto, o urubu em cima. Eu vejo o negócio. Eu era muito pequeno. Seu Zé Pretão, seu Pedro Preto, e as coisas que eram contadas. As duas mulheres lá dos caboclos, Jandir e Jacira, eu não sei qual das duas, mas que conta a história do coração. Eu gosto muito de literatura fantástica, Garcia Marques, esse pessoal. Eu acho assim, entendeu? Quando eu li esse Ano de Solidão, eu disse, porra, eu morei nesse lugar. Né? Quando eu mandei esse livro, Crônica, eu mandei para o Milor Fernandes de presente. Ele me mandou uma mensagem, eu tenho guardado aí, você mora no realismo fantástico, entendeu? Então, certamente isso te influenciou até no seu trabalho como escritor. Ah, sim. Entendeu? O relacionamento. Então eu vivi num mundo em que esses fatos eram tidos como verdadeiros. Você não contava uma história dessa, a pessoa dizia é mentira. Porque o fantástico fazia parte do dia a dia. E, por outro lado, existe uma tendência no ser humano em exagerar. Você diz assim, ó, matei uma barata desse tamanho. Né? Ninguém vai dizer que é desse tamanho. Ela é grande, mas você pega e... Eu não sei até onde isso é herança dos índios. A presença indígena em nossa cultura é muito grande. Muito mesmo. É que nem se dá conta. Nem sabe, entendeu? Quer dizer, quando Tatuaçu, tatu grande. Né? Bananaçu é aquela banana da terra. Aquela grandona. Quer dizer, que é uma banana originária daqui. Que outras bananas vieram de fora. Entende? Então, o índio tem isso. Açu, mirim, né? O guaçu, que é mirim também, que é grande também. Entende? Então, eu não sei se... Como as índias foram usadas muito como empregadas, chamada cunhã, empregada doméstica, cuidar, elas não trabalhavam muito no negócio de... Elas cuidavam de criança. Elas eram muito cheias de ternura. Né? Tanto é que elas pegavam os bichos na floresta para criar e aumentavam no próprio peito. Macaco, tudo. E o nome desse bicho de criação, o nome indígena, bichano, que hoje você usa em relação aos gatos. Tá? Bichano era o bicho de criação das índias. Elas criavam. Tá? Então, a gente valoriza muito a presença da cultura negra e esquece da cultura indígena. Para você ter uma ideia, é tão forte a cultura indígena que muita coisa da cultura que a gente pensa que é negra é dos índios. Buqueca é indígena, tá? Caruru é indígena, mingau é indígena, tudo que é feito com mandioca é indígena, entendeu? São coisas dos índios que passaram também para os negros. Por outro lado, os quilombos mesmo que
os quilombos, que foram um ponto de resistência da escravidão, tá? Eles tinham negros e índias, porque quando se fugia, as mulheres negras não fugiam, eram muito poucas. Por que elas não fugiam? Primeiro, porque eram perseguidas a cavalo, com cachorro, capitão do mato, o diabo. A maioria delas tinha filhos, então era facilmente pegadas. E como eram muito castigadas, elas não arriscavam. Então o que é que os homens faziam? Eles fugiam. Não tinha mulher, eles atacavam as tribos indígenas e roubavam mulheres. Tá? Em Palmares, o quilombo que mais durou tempo, não foi encontrada até hoje cerâmica africana. A cerâmica era um trabalho da mulher. A cerâmica é toda ela indígena. Quer dizer, a quantidade de mulher índia que tinha. Aí vem o problema da comida. A comida, a moqueca, poqueca, indígena, era feita enrolada na folha de bananeira. Quando a mulher índia se viu obrigada a fazer a comida para o marido negro, ela adaptou ao gosto dele. A primeira coisa que ela faz é botar o azeite de dendê. A palavra africana é zemba, a indígena é samba. Entendeu? Então, eu estou só registrando isso. Só mais duas coisinhas só para a gente fechar. Uma que você falou ontem com a gente, teve uma declaração do Tancredo Neves ou de alguém que é a região. Eu queria que você contasse um pouco dessa história e depois deixar sua mensagem. Eu estive pensando, eu não estou pensando que foi o Tancredo Neves, tá? O Tancredo Neves, tá? Acredito que eu li isso na Folha de São Paulo. Entende? E que ele contava a seguinte história. Mas como naquela época Tancredo Neves estava à ordem do dia, que o conflito de terras sobre a quem pertencia foi muito sério entre o Espírito Santo e Minas. Então eles foram a parece que o IBGE não tinha as informações certas, eles foram a Lisboa procurar lá no arquivo do tombo e tal. Foi o representante do Espírito Santo e de Minas, então vamos solucionar isso no arquivo do tombo e tal. Chegando lá, buscam da documentação, aquela região toda pertencia à Bahia. Aí disseram, moita, não tinha representante da Bahia. Entende? Então, vamos dividir no meio, metade para cada um. A Bahia não está reclamando, não vamos criar mais um caso de colocar a Bahia aqui. Tá? E aí, então, foi uma solução rapidíssima. Assinaram e tal, o IBGE sacramentou, porque o IBGE tem que registrar. Você não pode trocar nome de lugar e tal. Os evangélicos compraram aquela região do Morro do Pai Tomás e botaram lá uma placa, Morro de Jesus. O IBGE disse, vocês não podem trocar de nome, não. Pontos geográficos, só nós podemos botar. Tira, bota, Pai Tomás de volta. Continuar dando no Pai Nasce. Pai Tomás. Bom, então é isso que eu sei, mas isso é sempre fácil se pesquisar. Tá bom? Se quiser deixar algum recado para o pessoal também. Veja bem, você falou inicialmente que eu mandasse uma mensagem. Eu morei 11 anos em países da América Espanhola. Tá? Então, eu tenho dois cuidados. Nunca vou dizer América Latina, porque Latina somos nós também. Acho uma falta de educação incrível, tá? Dizer, América Latina. E além de nós, tem a
província de Quebec, no Canadá, que é latina, e o Haiti, que é latino também. Então eu digo América Espanhola. Então eu domino bem a cultura espanhola, os escritores e tal. Aliás, a grande influência minha foi justamente o cordel e a América Espanhola, século XX. Tem um escritor peruano que diz o seguinte, ele cita, ele não diz de quem, ele diz, eu não sei quem falou, que é preciso não confundir, que os escritos dele não têm mensagem, porque é preciso não confundir os escritores com os carteiros, entendeu? Então eu não tenho mensagem para ninguém. O que eu posso dizer é que no fundo do meu coração, eu lamento muito que não exista uma placa lá na Pedra da Viúva, em algum lugar, dizendo o primeiro morador desse povoado que hoje se chama Cotoxé, a antiga Pedra da Viúva, foi o senhor Oswaldo Vale Galvão Sampaio. Porque eu não tenho dúvida que daquele lado ele foi o primeiro morador, com exceção dos índios e dos caboclos, e das onças e das cutias e pacas e mutuns, etc. Eu acho que é uma questão de justiça. A praça botar o nome do fazendeiro, pode ficar do fazendeiro. Isso não impede que faça um pequeno obeliscozinho, pode, uma placa. E se bronze for caro, pode botar em pedra ou em mármore, entendeu? A pedra que eu digo é granito. Primeiro morador brasileiro, nato, que veio aqui com a ilusão, o objetivo de criar uma cidade, foi o senhor Oswaldo Vale, segundo a declaração do seu filho mais novo. Isso seria o único recado, apelo, pedido que eu faria, porque trata-se de justiça, tá? Porque antes não tinha ninguém lá. Só os caboclos. Os caboclos Que passavam, eram nômades, né? Que eram nômades, né? Que eram nômades. Né? Botou a primeira residência lá e disse, aqui nascia a praça da nossa cidade, foi meu pai. Eu acho uma injustiça muito grande, tá? Que isso não seja feito. Que tenha sido ignorado, tudo bem, não tinha registro. Agora vai ter um registro. Sim. Tá? A injustiça é, a partir de agora, não ser feito isso. Tá bom? Então é isso que eu tenho a falar para vocês.